Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste sábado de fim de preparação para o duelo diante da equipe do Santos. Santos que vem sem o seu ataque titular. Vamos falar sobre isso. Venda de ingressos para amanhã. Arthur Jorge, empate do time feminino no Rio de Janeiro. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Neste sábado, começando com o empate do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Feminino A1. Abertura da quarta rodada, o Cruzeiro empatou com o Flamengo fora de casa. A Marília fez 1-0 para o Cruzeiro e depois o Flamengo empatou já nos minutos finais. O Cruzeiro chegando aí a 8 pontos em 4 partidas. Vem muito bem o time do técnico Jonas Urias. Claro que o ideal era buscar esta vitória, mas ficou no empate. Então, o time comandado pelo Jonas e agora o Cruzeiro vai voltar a jogar no dia 26, quinta-feira. E aí é mando do Cruzeiro diante da equipe do Fluminense. Mais um bom jogo no Campeonato Brasileiro Feminino A1. No Brasileirão, o Cruzeiro entra em campo amanhã, mas a rodada de número 8. 8 rodadas já, hein, pessoal? E o Cruzeiro até agora não venceu. A rodada começa neste sábado. O Red Bull Bragantino recebe a equipe do Botafogo, o Fluminense encara o Atlético Mineiro e o São Paulo faz clássico diante do Palmeiras. Neste domingo temos Remo e Bahia, Atlético Paranaense e Coritiba é o Atletiba, Cruzeiro e Santos, Vasco e Grêmio, Vitória e Mirassol, Internacional e Chapecoense, Corinthians e Flamengo. Esse jogo vai fechar aí o domingão às 8h30 da noite, hein? Corinthians contra o Flamengo. É um bom duelo também nesta rodada. Lembrando que o jogo Cruzeiro e Santos às 4 horas da tarde no Mineirão, com um grande público, hein? Mais de 35 mil ingressos vendidos. O Cruzeiro aí tendo a torcida neste momento, dando um voto de confiança e querendo, claro, tirar o Cruzeiro dessa situação mais do que incômoda na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro é o lanterna. E aí, agora, o time precisa dar uma resposta positiva, porque a situação vai ficando cada vez mais apertada. O Santos, que vem sem o Gabigol, aí por causa de questão contratual, e o Cuca, que vai fazer a estreia no comando do Santos, ele confirmou que Neymar também não joga, por causa de um controle de carga. O Neymar, ele fica fora do compromisso deste domingo, e aí vamos ver o que vai escalar aí a equipe do Santos, não tendo então o Gabigol, aí questão contratual, e o Neymar por causa de controle de carga. É o Santos que vem também bastante pressionado, mas o Cruzeiro tem que fazer a parte dele, e aí vamos aguardar hoje. A preparação será encerrada pelo técnico Wesley Carvalho, e depois os jogadores vão se concentrar para este compromisso. Deixa eu só confirmar aqui a questão do treinamento, porque como o jogo é neste domingo à tarde, aí temos que conferir a última atividade e vai ser na tarde deste sábado mesmo, que o Cruzeiro treina e depois o ritmo é de concentração. Gerson está de volta, Matheus Pereira está de volta. Matheus Pereira cumpriu suspensão, Gerson foi preservado por causa de desgaste. Possibilidades: Lucas Romero e Bruno Rodrigues serão testados neste sábado. Dependendo da resposta, serão relacionados. Caio Jorge ainda não está 100% e por isso é dúvida para esse jogo. Não sei se vai para o jogo ou se fica até fora mesmo do banco. Se for para o jogo, seria uma possibilidade de ficar na reserva, porque ele perdeu muito treino nos últimos dias por causa do trauma no pé. E com isso tem chance do Ney Villarreal continuar
no comando de ataque. Fica a dúvida se o Wesley faz mais alguma mudança. Por exemplo, o William, bastante contestado. O jogador poderia dar lugar ao jovem Cauã Moraes. Então, vamos acompanhar. O Cruzeiro vai fechar a preparação neste sábado. Lembrando que o jogo terá apito de Ramon Abate Abel. Ele que é árbitro FIFA de Santa Catarina e o dono do apito neste domingo no Gigante da Pampulha. O Cruzeiro conhecendo o grupo da Copa Libertadores e agora conhecendo também a tabela da competição, inclusive os jogos desmembrados aí das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Vamos passar primeiro a tabela do Cruzeiro, a estreia em Guayaquil, no Equador. O Cruzeiro enfrentando aí a equipe do Barcelona para, quem sabe, começar bem este grupo D que ficou dificílimo, convenhamos, mas bora lá. O Cruzeiro tem que passar por cima de todos e aí buscar a sua classificação com merecimento. Primeira rodada então, dia 7 de abril, uma terça-feira, 9 horas da noite, o Cruzeiro contra o Barcelona do Equador, lá em Guayaquil. Esse jogo terá transmissão da ESPN. Segunda rodada, Cruzeiro e Universidade Católica do Chile, uma quarta-feira, 7 horas da noite no Mineirão, também com a ESPN transmitindo. Terceira rodada, Cruzeiro e Boca, 28 de abril, uma terça-feira, 9h30 da noite, Mineirão, também jogo da ESPN. Quarta rodada, Universidade Católica do Chile e Cruzeiro, no horário de BH, 11 da noite, hein? Uma quarta-feira, estaremos lá em Santiago, no Chile. Transmissão da ESPN. Quinta rodada, Boca Juniors e Cruzeiro, uma terça-feira, 19 de maio, 9h30 da noite, na Bombonera, na Argentina, transmissão do Paramount. E a última rodada, o Cruzeiro recebe o Barcelona do Equador, dia 28 de maio, uma quinta-feira, 9h30 da noite, também com transmissão da ESPN. Então, esse jogo contra o Barcelona, todos, aliás, à exceção o duelo do Cruzeiro diante da equipe do Boca Juniors, o jogo que terá transmissão do Paramount. Essa partida na Argentina, no dia 19 de maio, que é a penúltima rodada do Cruzeiro na fase de grupos da Copa Libertadores. Isso mesmo, o Paramount. Uma terça-feira e estaremos lá na Bombonera para contar essa história. Com isso, a CBF divulgou os 2 próximos jogos do Cruzeiro. Assim que retomar a data FIFA, a estreia do Arthur Jorge será numa quarta-feira, 8 horas da noite, Mineirão, diante da equipe do Vitória. Uma quarta-feira. E aí, no sábado, o Cruzeiro vai até São Paulo enfrentar o São Paulo no Morumbis. Jogo às 6h30. Então, o Cruzeiro joga dia 1º, uma quarta, e no dia 4 contra a equipe do São Paulo no Morumbis. Um sabadão é o calendário do Cruzeiro para depois da data FIFA e aí já com Arthur Jorge. Por falar em Arthur Jorge, o Cruzeiro aguardando o técnico, ele chegaria realmente neste sábado, mas teve o voo cancelado por causa da questão aí de guerra. É apenas definir essa logística, porque realmente tem sido difícil deixar o país, mas a expectativa é de que na segunda-feira, no máximo, ele esteja em Belo Horizonte. O Cruzeiro tentando aí várias formas para que Arthur Jorge deixe o Catar e venha. Não foi anunciado ainda, apenas por questão burocrática. O clube lá vai oficializar a rescisão do Arthur Jorge e aí o Cruzeiro vai fazer o anúncio. Não acho que vai precisar esperar o técnico chegar. De qualquer forma, ele já tem inclusive a comissão técnica dele. Trouxemos em primeira mão no nosso centraldatoca.com.br. Um dos auxiliares, o que era o primeiro, não vem neste projeto, o Franklin Carvalho. Ele tem algumas questões pessoais para resolver em Portugal, então ele não vai compor aí a comissão técnica, que terá um profissional do Botafogo, hein? O Arthur Jorge tirou um profissional do Botafogo para integrar essa comissão técnica dele, que terá o profissional que vem do Botafogo, é o Rodrigo Mira, analista de desempenho,
fazia parte da comissão fixa do Botafogo há 12 anos e trabalhou com Arthur Jorge em 2024. Ele vai ser aí o analista de desempenho na equipe. O Thiago Lopes é o preparador físico. O João Cardoso, ele era o auxiliar número 2, especialista em bolas paradas. Está com Arthur Jorge desde 2019 e ele vai virar o auxiliar principal. E o André Cunha, ele era analista de desempenho, está desde 2022 com Arthur Jorge e agora assume a função de auxiliar técnico, o segundo auxiliar, e por isso o Rodrigo Mira vai ser o analista de desempenho neste trabalho do Arthur Jorge aqui no Cruzeiro. Enquanto isso, Wesley Carvalho comanda o time no domingo. Neste sábado tem o último treinamento e aí vamos ver qual será a definição da equipe. O Cruzeiro vai colocar um grande público, hein? Com certeza mais de 50 mil. A última parcial apontando mais de 35 mil ingressos vendidos. E aí vamos aguardar o Cruzeiro que tenta buscar esta primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí temos o seguinte: o Caio Jorge vai fazer o último teste neste sábado, ainda não está 100%, então por isso é dúvida. Se não der para ele, o Neisser segue aí no comando de ataque. E boas notícias, porque Lucas Romero e Bruno Rodrigues tiveram uma ótima recuperação e eles treinaram parcialmente com o grupo nesta sexta-feira. Dependendo do treinamento deste sábado, eles podem ir para o jogo, hein? E eu não descarto, hein? Ter o Lucas Romero e o Bruno Rodrigues na lista dos relacionados. Definição neste sábado na Toca da Raposa 2. Gerson está de volta, Matheus Pereira está de volta e vamos ver se vem alguma mudança. Hoje o William foi até o Instagram pedir desculpas ao torcedor do Cruzeiro pelo vídeo que circulou aí nos últimos dias daquela resenha ali com o técnico Odair Hellmann depois da derrota lá em Curitiba para o Atlético Paranaense. Preparação então sendo encerrada neste sábado e o Cruzeiro podendo ter reforços aí. A expectativa maior é se Caio Jorge vai para o jogo ou se ainda espera por não estar 100% condicionado fisicamente. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias importante para vocês ficarem aí atento e atenados sobre tudo que está sendo falado, especulado, informado e noticiado no dia a dia do Cruzeirão. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Segue para mais, até o próximo vídeo. Fui!